Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que juntos nós estivéssemos na presença dEle para estudarmos a sua palavra. Nós estamos na Semana Santa, Semana da Páscoa, e estamos aqui para aprender juntamente com Deus os seus ensinamentos. Que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos e vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com as suas famílias. O tema de hoje, características dos filhos de Deus. Nós vamos ler em Tito, capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Tito 2, 9 e 10. E eu convido você para então juntos efetuarmos a leitura da palavra do Senhor. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Muitas pessoas se dizem filhos de Deus. Muitos se dizem filhos de Deus. Mas não possuem as características dos verdadeiros filhos de Deus. Outros dizem que querem ser filhos de Deus, mas não querem possuir as características que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, necessitam ter ou têm. Então, existe aqui vários tipos de pessoas. Aqueles que falam que são, mas não têm as características. Aqueles que dizem que querem ser, mas não querem ter as características, quando conhecem quais são. E existem aqueles que se dizem filhos de Deus e possuem as verdadeiras características de um verdadeiro filho de Deus. Claro, dos três, aqueles que realmente são verdadeiros filhos de Deus são aqueles que possuem as características dos filhos de Deus. Que nós vamos estudá-las agora, que o Senhor quer nos ensinar. Quais são essas características? Então preste atenção. Nós vamos ver três características, mas são muito grandes características e que resumem quem é um filho de Deus, quem realmente serve a Deus, quem realmente faz a vontade de Deus, quem realmente pode ser um filho de Deus, pode dizer eu sou filho de Deus, quem realmente pode ser considerado filho de Deus. Não só de boca, não só de palavra, não só dizer que é, mas demonstrar que é, mostrar pela sua vida que é e realmente ser considerado para Deus como filho dele. É essas características que Deus quer nos mostrar agora, que Ele quer que nós as tenhamos para que possamos ser os seus filhos, os seus verdadeiros filhos. Primeira característica de um verdadeiro filho de Deus: ter a fé viva e não morta. Aquele que diz que é filho de Deus, a sua fé não pode ser morta. A sua fé tem que ser viva. O que significa isso? Que em todo tempo, independente do que aconteça na sua vida, do que esteja acontecendo ao seu redor, à sua volta, ele nunca deixa a sua fé esmorecer. Nunca deixa a sua fé se abalar. Sua fé não morre, ela é viva em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Por mais difícil que seja o momento, a situação, a circunstância, o problema em que a pessoa esteja passando, ele pode chorar, pode estar até meio caído o seu semblante, triste, abatido, mas uma coisa é certa, ele não perde a fé. Não deixa de acreditar que Deus está com ele e que no momento certo, que é o momento de Deus, Deus vai agir e aquilo vai passar
e ele vai alcançar a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Isso é ter uma fé viva. É acreditar sempre no Senhor. É não titubear. É não esmorecer. É sempre acreditar que o melhor está por vir. Que a vitória chegará. Que ele alcançará a vitória. A bênção do Senhor está sobre ele. Está sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Independente do que está acontecendo no hoje, pode até estar mostrando totalmente o contrário, mas ele acredita que vai mudar. Ele acredita que vai passar e ele vai ser vitorioso em nome de Jesus. Mesmo quando pessoas chegam até ele e dizem: larga esse Deus, abandona a sua fé. Você não vê que quanto mais você ora, dá errado as coisas? Você não vê que quanto mais você faz isso, acontece isso? Pessoas negativas, ruins, que chegam e atrapalham, que são a maioria, vêm e atrapalham. Ele não dá ouvidos para essas pessoas, mas ele só ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Tem a fé viva, não é morta a fé dele, é viva. E ele está sempre forte, valente, porque ele tem a fé viva e não morta. Esta é a primeira característica do verdadeiro Filho de Deus. Segunda característica do verdadeiro Filho de Deus. Quem é verdadeiro Filho de Deus dá frutos. É isso mesmo, ele dá frutos e realiza boas obras. Então aqui nós temos duas coisas em uma característica só. Dá frutos e realiza boas obras. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Então você olha para a vida da pessoa e você diz assim: vamos ver se realmente essa pessoa vive o que ela fala. E você começa a observar a vida dela. Ela prega um Deus que é um Deus de bênção, mas a vida dela é abençoada. Ela prega um Deus que é um Deus de prosperidade, mas ela é uma pessoa próspera. Ela dá frutos. Onde ela põe a mão é abençoada. No trabalho dela, ela é diferente? É diferenciado? Nos estudos, ela é diferenciada? Ou onde ela vai é um fracasso? Tudo dá errado. Porque pela árvore se realmente conhece o fruto. E o verdadeiro Filho de Deus dá frutos. Onde ele está, ele não se mistura com corrupção. Não se mistura com pessoas que não servem a Deus. Não se mistura com pessoas que fazem coisas erradas, que não seguem a palavra do Senhor. Ou que na frente se dizem filhos de Deus, servos de Deus, mas vivem uma vida de pecado. E às vezes a pessoa conhece a vida da pessoa e continua com ele. Então, dar frutos é abandonar esse tipo de vida errada e focar na presença do Senhor, porque aí você vai começar a dar frutos. E onde você colocar a mão, os pés, vai ser abençoado e você vai começar a abençoar as outras pessoas e a realizar boas obras. O que é realizar boas obras? É você se preocupar com o próximo, com a necessidade do próximo. Não somente na oração, em estar orando pelas pessoas, por aqueles que pedem oração, ou aqueles que nem pedem oração, mas também você realmente ajudar alguém quando pede uma ajuda. Seja financeira, se você puder, seja em alimento, em roupa, em calçado, numa carona, ou em qualquer outra ajuda que você possa prestar. Fazer boas obras. E outra coisa, amados, não precisa ficar colocando em internet, ficar falando para todo mundo o que você fez. A Bíblia diz que a sua mão direita não conhece o que a sua mão esquerda faz. Deus é quem precisa saber o que você faz. Quando você faz com o intuito de mostrar para o mundo, isso não é boas obras. Você está querendo se aparecer, você está querendo honra para si mesmo. E quando a gente faz boas obras, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui duas características do verdadeiro Filho de Deus. Tem fé viva e não morta, dá frutos e boas obras. E a terceira e última característica do verdadeiro Filho de Deus.
tem uma vida de consagração e dedicação a Deus. Aquele que consagra e dedica a sua vida a Deus, ele tem Deus à frente de tudo que ele faz. Ele não coloca a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele consulta a Deus. Ele pergunta a Deus se é ou não para ele fazer, se é ou não para ele ir, se é ou não para ele ficar com aquela pessoa. Tudo que ele faz, Deus está como seu guia, como seu protetor. Tudo que ele faz, Deus está à sua frente. Nada está acima de Deus na sua vida. Todos os dias, ele está em constante intimidade com o Senhor. Ele lê a sua palavra e procura conhecer a vontade de Deus através da leitura da Bíblia. Ora ao Senhor. Aos domingos, pelo menos aos domingos, ele vai ao culto, congregar, que é obediência à palavra do Senhor. E não usa desculpas para não ir à igreja. Não usa desculpas para não servir a Deus. Ele consagra e dedica a sua vida. Não coloca nada acima de Deus. Tem uma vida exclusiva para Deus, onde quer que ele esteja, fazendo o que quer que ele faça. Deus é quem fala para ele o que ele tem que fazer. Isso é consagrar e dedicar a vida a Deus. E agradecer a Deus por todas as coisas, nos mínimos detalhes. Essas 3 características são as características dos verdadeiros filhos de Deus. Assim, quem possui essas características, realmente, não é somente aquele que se diz filho de Deus, mas aquele que realmente é um filho de Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta terça-feira, em mais esse devocional. Que você possa meditar nessa palavra, guardar no seu coração. Compartilhe também com outras pessoas, para que possam ouvir e saber quais são as características para que elas sejam verdadeiros filhos de Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos ensina quais as características que temos que ter para sermos realmente seus filhos, ó Pai. Continua abençoando nossa terça, dá-nos uma noite de descanso abençoada, abençoa todo o restante da nossa semana, abençoa nossa casa, nossa família, os nossos animais e os nossos bens. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, quinta-feira mais um devocional, quinta-feira santa, e eu aguardo vocês para juntos estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, aprendendo os seus ensinamentos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta, em nome dele.